Muito bem, senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia deste Seminário Internacional sobre o Amianto, uma abordagem sociojurídica. Nosso evento já teve grandes momentos durante nossas horas de encontro ontem. Esperamos que nesta manhã de hoje ela seja tão produtiva quanto. Então, para começarmos os trabalhos, daremos início ao primeiro painel desta manhã: danos morais e existenciais em saúde do trabalhador. Para coordenar, convidamos o excelentíssimo desembargador, o Dr. João Batista Martins César. E para contribuir com seu conhecimento, convidamos também o excelentíssimo juiz do trabalho, o Dr. Guilherme Feliciano. Convidamos também o subprocurador do trabalho, Dr. Ricardo Brito. Chamamos também o Dr. João Gabriel Pimentel Lopes, da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, ABREA. E o Dr. Antônio José de Arruda Rebouças, do DIESAT. Desejamos um bom trabalho a todos. Os senhores podem, por gentileza, tomar seus lugares. E passamos então a palavra ao excelentíssimo desembargador, o Dr. João Batista Martins César. Bom trabalho. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente quero agradecer o convite aqui para participar desse painel, organizar os debates nesse painel, na pessoa da doutora Lorena, da doutora Márcia e do doutor Ricardo, representando aqui o Procurador-Geral do Trabalho, nosso querido Ronaldo Fleury, grande amigo. Então eu agradeço o convite e parabenizo o Ministério Público do Trabalho, todos envolvidos nesse grande evento, mais uma vez dando uma grande contribuição aí para a sociedade brasileira. Bom, o nosso painel de hoje é danos morais e existenciais em saúde do trabalhador. Nós teremos aqui a fala do ilustre Guilherme Guimarães Feliciano, que é titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que está tendo muito trabalho lá em Brasília, mas atuando com galhardia e já conseguindo reverter algumas situações. Parabéns, doutor Guilherme. E é professor da USP. Teremos também o doutor Ricardo Brito, que é subprocurador do trabalho, doutor pela Universidade Complutense de Madrid, professor titular do mestrado da UDF, do Centro Universitário do Distrito Federal. O doutor João Gabriel Lopes, que é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, advogado da ABREA e coordenador da Unidade de São Paulo do Escritório Roberto Caldas Menezes e advogados. E também o professor doutor Antônio José de Arruda Rebouças, que é professor convocado da Santa Casa de São Paulo, assessor sindical, palestrante oficial da OAB de São Paulo. Os currículos dos nossos palestrantes são muito extensos, mas eu permiti abreviá-los para que tenhamos tempo maior aqui para as exposições. Então, na ordem da programação, passo a palavra ao juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Bom dia a todos, quero aqui agradecer o gentil convite feito pela doutora Lorena, dizer que é uma satisfação tratar deste tema tão importante e, por vezes, ainda tão maltratado no contexto brasileiro, sobretudo. Quero dizer a vocês que eu tinha preparado uma fala de 1 hora, vou reduzi-la para 15 minutos. A doutora está nervosa. Quem me conhece está mais nervoso ainda, e eu estou triplamente nervoso. Mas, de todo modo, para não perder a viagem, eu pediria só que colocasse a exposição. Eu vou falar ali no púlpito para ter uma visão melhor e poder pular 80% do que está aí. A minha intenção era tentar discutir o problema do amianto e tudo que se passa, especialmente na realidade brasileira, em função desta exposição que nós temos experimentado, que a classe trabalhadora tem amargado desde o início do século XX,
partir de uma abordagem ambiental, que é, digamos, a linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido na Universidade de São Paulo. Eu faria, em função disso, algumas observações que eu vou, inclusive, digamos, sintetizar no seguinte. Quando nós discutimos hoje questões relacionadas à saúde do trabalhador, por uma série de questões que não trarei agora, mas os senhores saberão reconhecê-las, a tradição brasileira, mas não apenas brasileira, eu diria, em todo o mundo civilizado, caminhou no sentido de monetizar o problema. Isto não apenas no que diz respeito ao amianto, mas também no que diz respeito ao amianto. Eu tenho dito, especialmente na academia, que se o direito do trabalho tem 3 grandes mazelas na viragem do século XX para o século XXI, estas mazelas são a sua excessiva contratualização, a sua excessiva individualização e a sua excessiva patrimonialização. Apenas para dar um exemplo, o Dr. João disse, eu sou titular da primeira vara de trabalho de Taubaté, ali nós temos um parque industrial grande, Ford, Volkswagen, Alstom, LG e por aí vai, Usiminas, e temos, eu diria, algo em torno, a depender do ano, de 40% a 60% de demandas relacionadas com saúde e segurança do trabalho. Basicamente, demandas indenitárias. Basicamente, ações que buscam indenizações depois que o trabalhador já sofreu a lesão. Essa, obviamente, é uma perspectiva equivocada. Esta é uma abordagem que faz com que o direito do trabalho se perca naquilo que ele efetivamente não é. A genética do direito do trabalho é uma genética preventiva, tuitiva, e por isto mesmo, a abordagem que eu tenho proposto para essas questões é uma abordagem ambiental que identifica, como os senhores veem aí, o meio ambiente do trabalho como uma das dimensões do meio ambiente humano. No caso do Brasil, uma dimensão, inclusive, constitucionalizada, tanto no artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal, como no Estado de São Paulo, também a Constituição faz expressa previsão, quando trata do Sistema Único de Saúde, ao meio ambiente de trabalho, como dimensão fenomênica a ser tutelada. E no contexto deste meio ambiente, ou desta dimensão do meio ambiente humano, nós identificamos riscos que, inclusive, são textualmente referidos quando, por exemplo, a Lei 6938 de 81 define o que é meio ambiente humano. A lei dirá no seu artigo 3º, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ora, nós tratamos no meio ambiente de trabalho exatamente com estas ordens de interações. Se pensarmos em insalubridade, interações de ordem física, química e biológica. Se pensarmos em periculosidade, interações de ordem física, estão aí os riscos, ou a tipologia dos riscos no direito do trabalho. Se pensarmos em penosidade, apenas para trazer este aspecto à discussão, haveríamos de pensar nos riscos ergonômicos e psicossociais que se manifestam no trabalho. Esta é a compreensão científica mais adequada para esses fenômenos, a partir do reconhecimento dessa tipologia. E é neste contexto que eu quero discutir a questão do amianto. Eu vou trazer aqui algumas informações que os senhores provavelmente já viram, mas não me custa apresentá-las apenas para contextualizar um pouco o que eu vou dizer depois. Tratamos sempre de amianto ou asbesto. É sempre interessante, eu tenho sempre este cuidado, a análise etimológica do objeto do nosso estudo. Amianto vem do latim, né? Amiantus, incorruptível. Asbesto vem do grego, incombustível. Estamos falando, na verdade, de minerais constituídos por silicatos de ferro, alumínio, magnésio, cálcio, que se apresentam de forma fibrosa, e aí, sobretudo, a base das patologias que se identificam.
É interessante observar, no caso brasileiro, quer dizer, hoje, vejam aí, nós temos mais de 3.500 aplicações de amianto no mercado, pensando em termos mundiais. Temos uma produção imensa de amianto ainda no mundo. As minas a céu aberto estão sobretudo situadas nos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, China, Rússia e Brasil. Somos um grande produtor de amianto. As suas variedades, os senhores já devem ter também examinado, talvez no dia de ontem, as serpentinas e os anfibólicos. Quando hoje no STF se discute basicamente a possibilidade de se manipular para efeitos industriais a crisotilo, o amianto branco, estamos falando basicamente das fibras curvas, é isto que estamos discutindo lá. Sabemos quais são as doenças relacionadas ao amianto, isto hoje já está bem identificado: a asbestose, basicamente uma doença crônica pulmonar, irreversível, os cânceres de pulmão, também do trato gastrointestinal, e o mesotelioma, tumor maligno que atinge a pleura e o peritônio, e o que chama a atenção aqui, sobretudo, é o seu período, digamos, de latência, em torno de 30 anos. Ou seja, o trabalhador se expõe a este elemento, a este fator de risco, e muitas vezes desenvolve a doença 30, 20 anos depois. E é claro que este lapso traz uma certa perplexidade jurídica que deve ser igualmente enfrentada, a começar pela questão da prescrição. Se estamos falando em indenização, ainda que não evoluamos para teses, digamos, um pouco mais ousadas, como, por exemplo, aquela de que danos biológicos são imprescritíveis, e estas teses são desenvolvidas e muito defensáveis. O professor Jorge Luiz Souto Maior, por exemplo, já apresentou tese neste sentido em um dos congressos nacionais da magistratura do trabalho. Mas, se não por aí, ao menos o reconhecimento de que esta prescrição só pode ter curso a partir do momento em que os danos estão consolidados. Portanto, se foram 30 anos para a manifestação da doença, somente a partir desta manifestação clara, definida, a partir destas lesões devidamente manifestadas no plano fenomênico, é que poderemos falar em curso de prazo prescricional. Ou será assim, ou estaremos construindo uma teoria essencialmente injusta. Eu trouxe aqui também um breve relato das ações relativas ao amianto no Brasil. Vejam que o tratamento mais acurado do tema é muito recente, não é? Então, em 1983, tínhamos menos de 20 casos conhecidos na literatura médica acerca de doenças relacionadas ao amianto, isto no Brasil. Em 83, o Dr. José Luiz Riani, da Unesp, identificou 14 casos de asbestose e começa, digamos, a discutir efetivamente esse tema no campo acadêmico. Em 86, a 72ª reunião da OIT, aprovando a Convenção 162 para o uso do amianto em condições de segurança. Isto só será regulamentado no Brasil em 1990. Em 93, estou ali pulando algumas datas, temos o projeto do então deputado Eduardo Jorge, do PT, no sentido de que se regulamentasse o uso do amianto, e em 1995 é aprovado um substitutivo ao projeto do deputado Eduardo Jorge, autorizando parcialmente a exploração econômica do amianto no Brasil. É a Lei 9.055, que está sendo, os senhores sabem disso, objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, e daqui a pouco nós chegaremos a isto. É interessante observar ainda que, a rigor, o pico de exposição de trabalhadores ao amianto no Brasil deu-se provavelmente na década de 70, décadas de 60 e 70. A partir dos anos 80, como os senhores perceberam, começa a haver uma reação. Pelos dados que nós vimos, é possível que
nós ainda não tenhamos chegado no Brasil, isto alguns analistas apontam, ao momento em que as doenças derivadas do amianto serão identificadas também no seu pico. Alguns falam até na possibilidade de um quadro epidêmico nesse sentido daqui a alguns anos, quando de fato nós teremos, digamos, a maturação deste fator de risco nos organismos que foram, por último, mais intensa e mais extensamente expostos ao amianto. Portanto, é algo que ainda nos ocupará e muito, especialmente por conta deste lapso temporal na manifestação. Para falar de uma forma geral sobre câncer profissional, não apenas mesotelioma, eu trouxe aqui uma referência que me parece importante do Dr. Ubirani Otero, do INCA. Vejam só, isto foi muito verdadeiro em relação ao amianto e ainda é. A determinação da causalidade entre o câncer e o meio ambiente de trabalho é sempre subdimensionada. E aí diz o professor Otero, raramente o médico pergunta ao paciente qual a ocupação dele. E segue, é importante que os profissionais de saúde questionem aos doentes diagnosticados com câncer qual foi a rotina laboral que exerceram por mais tempo em suas vidas. Só assim será possível identificar e registrar os casos de câncer relacionados ao trabalho no próprio Sistema Nacional de Agravos do Ministério da Saúde. Vejam que, em relação ao amianto, houve, inclusive por muito tempo, dúvida científica, especialmente em relação aos contextos de câncer. E ainda hoje o que se alega, por exemplo, na retórica da possibilidade de um uso seguro do asbesto é que é possível a exploração de determinada modalidade do amianto sem um risco sério de desenvolvimento de câncer. Então, menos do que em relação à asbestose e aos outros males, hoje, sobretudo, quando se tenta lançar a dúvida científica, lança-se sobre a questão do câncer. Até porque aí, sobretudo, há aquele interregno temporal que sempre dificulta, inclusive, a discussão acadêmica. Da mesma forma, é importante questionar aqui o nível de informação que o trabalhador tem em situações como esta, né? E é interessante ainda, de um modo geral, referir dados da Organização Internacional do Trabalho, no sentido que no início da década, 440 mil pessoas morriam por ano em função da exposição no trabalho a substâncias perigosas. Morriam por ano de câncer, né? 70% vítimas de algum tipo de câncer. E aí eu chego à parte jurídica, aquilo que, enfim, pretendo trazer eventualmente como elemento de reflexão para os senhores. No caso específico do Brasil, quando se discutiu exatamente a constitucionalidade das leis estaduais que aboliam a exploração do amianto e, nesse sentido, contrariavam, numa perspectiva literal, a Lei 9.055 de 95, que autoriza o seu uso controlado, aquilo que nós dizíamos agora há pouco. Estamos falando da ADI 4066, né, em que atuam, inclusive, a ANAMAT, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e também a ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ali, o que se discutiu, vejam, eu até fiz ali o registro, a referência. O que se discutiu, basicamente, foi o aspecto formal, se esta competência legislativa seria da União ou dos Estados, e basicamente, no voto do relator, do ministro Marco Aurélio, o que se entendeu é que esta competência, em sendo da União, não poderia ser de forma alguma refratada pela competência dos Estados. Mas o que é curioso, a meu ver, é que os aspectos mais relevantes aqui não foram tocados. Por exemplo, o controle de convencionalidade diante da convenção que nós vimos está ratificada no Brasil, que trata desta matéria.
que não foi discutido, por exemplo, e aí o que eu dizia a vocês, o enfoque ambiental essencial nesses casos, foi a questão do princípio da precaução. Mesmo que haja alguma dúvida científica quanto à possibilidade de manipulação ou de exploração econômica segura de qualquer modalidade do amianto, isto não pode ser pretexto para que a possibilidade do risco seja perenizada no mercado de trabalho. O princípio 15 da Declaração do Rio é claro quanto a isto. Quando houver ameaça de danos sérios e irreversíveis, falávamos lá atrás de doenças irreversíveis. Quando houver ameaça de danos sérios e irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Se estamos falando de meio ambiente de trabalho, estamos efetivamente falando de meio ambiente humano, portanto, esta regra, este princípio, melhor dizendo, haverá de se aplicar. De modo que, a meu ver, este deveria ser o enfoque primeiro de qualquer análise constitucional a respeito de uma lei de uso controlado do amianto. Fosse ou não fosse suscitado esse aspecto nas próprias razões da ADI, como de fato foram. Portanto, aqui os senhores também percebem como pode ser nociva uma abordagem deste tema que pretenda dar soluções e equacionamentos meramente formais. De todo modo, se vamos falar aqui de indenização, e aí já encaminho para o final, é porque efetivamente nesse contexto laboral-ambiental a precaução falhou, a prevenção falhou e chegamos ao dano. E aí, no mesmo contexto e com a mesma lógica, haveremos de falar de um outro princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. Este que, em matéria ambiental, está devidamente compreendido na regra do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 1981. Vejam aqui que não há, do meu ponto de vista, qualquer possibilidade de um questionamento quanto à natureza desta responsabilidade civil. Ela será indelevelmente objetiva se estamos falando de danos derivados da exposição ao amianto. Por quaisquer dos dois argumentos que eu tenho utilizado e construído para identificar a responsabilidade objetiva. Em primeiro lugar, me parece fora de qualquer dúvida que, considerando-se, do meu ponto de vista, a visão de que se há uma inconstitucionalidade a se discutir, ela será a da própria Lei 9.055, e se não inconstitucionalidade, a sua inconvencionalidade. Nessa perspectiva, a meu ver, os riscos criados pela exposição do trabalhador ao amianto são riscos basicamente proibidos. Portanto, qualquer meio ambiente de trabalho em que haja exposição ao amianto é um meio ambiente desequilibrado, poluído. Se poluído é, artigo 14, parágrafo 1º, a responsabilidade do responsável por esta poluição, por esta degradação, é objetiva, independentemente de culpa, seja em relação aos danos ao meio ambiente, seja em relação aos danos a terceiro. O trabalhador aqui, dirão alguns, entra como terceiro. A meu ver, não. O trabalhador é elemento componente do meio ambiente do trabalho. Ele, ao mesmo tempo, é sujeito e objeto neste contexto. E é claro que, na perspectiva do direito, será sempre sujeito e sujeito a se proteger. De modo que ele não é terceiro, ele está inserido. E quando se fala no meio ambiente de trabalho, em dano ao meio ambiente de trabalho, fala-se em dano ao trabalhador. Se o princípio da precaução no campo do meio ambiente natural é lido como indúbio pro natura, o princípio da precaução no meio ambiente do trabalho deve ser lido como indúbio pro homine.
De modo que o fato de a Constituição, lá no seu artigo 7º, inciso 28, dizer que é garantido a todo trabalhador urbano e rural o direito social fundamental a um seguro contra acidente de trabalho e doenças ocupacionais, sem prejuízo da responsabilidade do empregador em caso de dolo ou culpa, não é absolutamente fator a limitar esta possibilidade, exatamente porque o princípio maior da hierarquia normativa do direito do trabalho está incerto no caput. Ao final, vírgula, sem prejuízo de outras condições que melhorem a sua condição social. Evidentemente que uma legislação infraconstitucional que define nesses casos a possibilidade de responsabilizar-se objetivamente quem provocou o dano, melhora a condição social de quem experimenta este dano. Então não há dúvida de que a própria Constituição autoriza esta compreensão de que a responsabilidade nesse caso haverá de ser indelevelmente objetiva. Mas os senhores poderiam me perguntar o seguinte, e aí, de fato, encerro esta minha parte da exposição e vou à conclusão. Poderiam me perguntar o seguinte: e se de fato compreendermos que a Lei 9.055 é constitucional, é convencional e, portanto, a exploração da crisotila pode ser admitida, é legal e vamos conviver com isto. E se a despeito disso surgirem casos de câncer ou de quaisquer outras doenças relacionadas a esta exposição, como de fato acontecerão. Não é à toa que em praticamente toda a Europa continental o amianto foi banido em todas as suas formas. Não é à toa que na Itália um dos sócios proprietários da Eternit foi condenado criminalmente. Mas se de fato prevalecer no Brasil a ideia de que este risco é um risco tolerável em relação a determinada modalidade de amianto. Neste caso, a meu ver, estaremos diante da hipótese do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Segundo a interpretação do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, deve-se interpretar este parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de modo a se reconhecer que aquela responsabilidade fundada no risco da atividade configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar à pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Será exatamente este o caso. A indústria que desenvolver legalmente a exploração deste amianto, ou que desenvolver este uso autorizado do amianto, ela estará causando para a comunidade laboral e para a comunidade consumerista um ônus maior do que para todas as demais coletividades circundantes. Será precisamente a hipótese do risco inerente superlativo que está previsto naquele parágrafo único. Então, ainda que eu não discuta aqui desequilíbrio ambiental, ainda assim, na hipótese, eu terei necessariamente responsabilidade civil objetiva. E aqui, alcançando, apenas para não me furtar desta referência, toda a danosidade possível, danos materiais, danos morais, danos estéticos onde houver, e permitam-me, para ir além desta tipologia dos danos agora, danos existenciais, quando estiver efetivamente comprometida a própria expectativa do indivíduo com relação ao desenvolvimento total da sua personalidade, quando o seu projeto de vida, aquilo que ele esperava para si, estiver comprometido em função da doença. Ou, se quisermos, o professor Sebastião Geraldo de Oliveira já tem feito esta distinção, o dano biológico, que deve ter um tratamento apartado. Obviamente, o dano biológico nada tem a ver com aquele dano material que se pode reparar patrimonialmente e tem, inclusive, prescrição em 3 anos prevista
no artigo 203 do Código Civil. Uma coisa não pode ter nada a ver com a outra. São fenômenos completamente distintos. E aí, antes que se abra abaixo de mim o alçapão, eu faria esta última indagação. Propus aos senhores uma abordagem ambiental, e muitas vezes ouço isto. Trata-se de um invencionismo. Vocês laborais, vocês trabalhistas, querem abraçar o mundo. O que tem estas questões a ver com o meio ambiente humano? Terão a mesma dignidade? Vejam, se estamos falando do homem, terão maior dignidade, não é? Algumas pessoas, a própria visão de pedaços de telha como esses provoca arrepios, sobretudo para quem conhece este mal. Uma coisa é estudá-lo, outra coisa é vivenciá-lo em condições de absoluta insegurança. Aqui o câncer já revelado alguns anos depois. E aí, meus caros, eu me permito encerrar, sempre faço isso quando falo de meio ambiente de trabalho, com uma fala do Papa João Paulo II, em uma encíclica chamada Centésimos Anos, vinda para exatamente lembrar o mundo dos 100 anos da Rerum Novarum, e para basicamente dizer que desde então muito pouco havia mudado. O que mais me chama a atenção nesta passagem é que o próprio Papa ali utilizou a expressão habitat laboral. Habitat é uma expressão própria da ecologia, né? Mas ele, talvez muito antes que os juristas, tenha percebido do que é que nós estávamos tratando. Então ele disse: a correção das estruturas viciadas do habitat laboral, que ainda graçam no mundo contemporâneo e impedem a plena realização daqueles que vivem por elas oprimidos, bem como a sua substituição por formas de convivência mais autênticas e humanas, o que, me permitam dizer, inclui inclusive a abolição de certas atividades econômicas que são incompatíveis com a dignidade humana, tem de ser abolidas. Aqui não há ponderação possível. Segue o Papa João Paulo II. São tarefas que pressupõem coragem e paciência. E o que eu sempre digo é que paciência talvez se tenha de pedir a quem padece. E é muito difícil pedir isso. A quem já vivencia os males decorrentes do amianto. Coragem de quem lida com isso, de quem advoga, de quem judica, de quem vai às barras do judiciário reclamar os direitos de quem está exposto a este risco intolerável. Coragem de todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar a comissão organizadora deste importante evento, as pessoas de minhas queridas amigas Lorena Porto, Márcia Camei, Ana Lúcia e também do procurador Luciano Leivas. Quero registrar aqui uma homenagem a uma guerreira que é a nossa querida Gianazzi, que conseguiu reunir num evento como este professores especialistas em diversas áreas, nacionais e internacionais, construindo uma grande rede interdisciplinar, transnacional, pelo banimento do amianto e a proteção de suas vítimas. Então aqui minhas homenagens à professora Gianazzi. Quero também cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras vítimas do amianto. Para vocês, esse seminário é realizado e passa a ser uma luta de todos nós. Cumprimento aqui a mesa, a pessoa do desembargador João Batista, atuante do Ministério Público na Justiça do Trabalho. Tem proferido decisões importantes, dando seguimento à atuação
do Ministério Público aqui na 15ª Região. A sua pessoa, cumprimento todos os demais integrantes da mesa e também cumprimento todos os membros do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, servidores públicos e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Esse tema do dano moral e dano existencial nas relações de trabalho, ele é relativamente novo, não propriamente no seu aspecto cronológico, mas cultural, porque existe ainda uma resistência muito grande à possibilidade de reparação de dano moral, tanto no aspecto individual quanto coletivo. Até porque nós temos uma herança em que as referências do ordenamento jurídico eram a propriedade e o contrato, que dava uma lógica de intercâmbio e disponibilidade. E a Constituição de 88 vem para mudar esse quadro, para mudar radicalmente, colocando a pessoa humana como a categoria central do ordenamento jurídico, mediante a previsão da dignidade da pessoa humana. Então é a partir daí, da previsão da dignidade, que desencadeia um processo de maior aceitação da reparação do dano moral. E quando a gente fala de dignidade, que é muito utilizada nos discursos jurídicos, geralmente ela é tratada a partir de uma posição privilegiada, que já desvirtua a ideia de dignidade, porque a dignidade, ela reclama se colocar no lugar do outro, compreender a situação daquele que está sendo explorado e sofrer junto com ele, escutar o seu grito de dor e reunir forças para reagir a essas situações de exclusão social. Então, a partir dessa ideia de dignidade, surge todo um estudo preocupado com todas as esferas do ser humano, na sua integridade, não apenas no aspecto material. E também a noção de reconhecimento é importante, porque a nossa identidade é moldada pelo reconhecimento ou pela falta de reconhecimento dos outros, principalmente aqueles que estão à nossa volta. Então, com isso, há significativos avanços na reparação do dano moral. E aí, de uma categoria mais recente, que é do dano existencial. E com relação ao dano moral coletivo, da mesma forma, uma grande resistência a partir de argumentos de que uma coletividade, uma organização não pode ser um sujeito moral. Mas as organizações, os entes coletivos, forjam um caráter pelo qual são identificados pela sociedade. Devem zelar por esse caráter. São livres para atuar, mas respondem pelos seus atos. Consequentemente, são agentes morais. Se nós pensarmos numa sociedade globalizada, em que empresas multinacionais deixam de atuar em alguma localidade e vão, por exemplo, desenvolver um produto proibido naquela localidade, isso é uma grande afronta aos direitos de toda uma coletividade, daquela sociedade escolhida para produzir algo que foi proibido em várias partes do mundo. Isso reduz essa sociedade à condição de colônia. É o imperialismo não à moda antiga, mas a partir da via do mercado, da força do dinheiro, da precificação. O dinheiro compra tudo. Então isso agride a sociedade como um todo. Isso rebaixa o padrão de direitos
produto de uma longa luta e conquista históricas. Então, o dano moral coletivo, principalmente se nós estamos numa sociedade livre, justa e solidária, o dano moral coletivo é que vai alcançar a efetividade dos direitos, para deixar muito claro, por meio desse caráter pedagógico, que é essencial a condenação e dano moral coletivo, de que não vale a pena violar os direitos daquela sociedade. E aí nós passamos para o Poder Judiciário Trabalhista. Como o Judiciário Trabalhista é utilizado pelas empresas que violam direitos dos trabalhadores? Porque essas violações são coletivas. Não se viola direito de trabalhador isoladamente. Isso acontece, mas é excepcional. Geralmente se viola direitos de toda a coletividade. E aí vários trabalhadores passam a ser vítimas. E quantos vão à Justiça do Trabalho reclamar? Uma dezena. E olhe lá, quando chega à Justiça do Trabalho já não pode reclamar tudo, porque a prescrição já incidiu em boa parte. Olha o ganho para os violadores. Olha o mecanismo de reprodução da lógica, da violação do ordenamento jurídico que isso compensa. Aí esses trabalhadores que eventualmente ingressarão com reclamações trabalhistas terão que fazer um acordo lá pela metade do valor, que fariam jus, até menos, porque eles não têm condição de assumir o ônus do tempo do processo. E o empregador não precisa pagar, porque se ele tiver precisando de dinheiro, ele não vai pedir dinheiro emprestado a juros muito mais altos, então ele pega os juros da Justiça do Trabalho. Tem competição com relação a esses juros. Então é um grande negócio violar direitos quando nós pensamos no aspecto individual. Quantas empresas não lucram utilizando a Justiça do Trabalho? Agora, na ação coletiva, tudo é diferente, porque além de resolver o problema como um todo, e não de forma fatiada, só para alguns, há condenações expressivas, e tem que ser justamente para mostrar não só para aquele empresário que viola os direitos, que não vale a pena, naquela sociedade, que os trabalhadores devem ser respeitados, que venham os empresários para o nosso país, mas venham com a condição de respeitar todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Então, a lógica da ação coletiva, ela é importantíssima. E ainda temos também resistência dentro do Poder Judiciário com relação à possibilidade jurídica, à legitimação, dessas ações e principalmente condenação em dano moral coletivo. A jurisprudência do TST tem avançado em alguns pontos, como por exemplo, o dano em re ipsa, é o dano presumido. Não há necessidade de provar que aquele ilícito produziu um efeito interno na pessoa do trabalhador, uma vergonha, um sofrimento, porque isso não pode ser provado. E aí nós teríamos, não, esse trabalhador é mais forte, ele aguenta o rojão. Aquele, coitado, ele é mais fraco, então não aguenta aquele tipo de prática. Então, o dano é presumido. Não há necessidade de provar o dano. E quantos tribunais deixam de condenar em dano moral coletivo porque não houve prova efetiva do dano? Ora, basta o ilícito, que é grave, é suficiente para a condenação em dano moral coletivo. Eu trouxe aqui uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho e peço licença para ler uma parte da emenda, que diz o seguinte: ação civil pública, proibição da venda de amianto, validade da lei estadual. Nos termos do compromisso assumido pelo país na Convenção 162 da OIT, de caráter supralegal, como o doutor Guilherme comentava aqui,
Por versar sobre direito humano básico, constatada a existência e a viabilidade de substitutos ao amianto, os Estados partes devem preferi-los. Essa é a hipótese dos autos, em que a ré domina duas técnicas de produção, uma com amianto e outra com matéria-prima alternativa. Assim, a vedação à comercialização de produtos com amianto é viável pelo Estado como medida de saúde pública, por ser matéria de competência comum nos termos do artigo 23(2) da Constituição. E aí vem a parte da emenda que trata do dano in re ipsa. Na linha da teoria do dano in re ipsa, não se exige que o dano moral seja demonstrado, decorre inexoravelmente da gravidade do fato ofensivo, que no caso restou materializado pelo descumprimento da norma que visa a manutenção da saúde dos trabalhadores. Então, esse é um bom exemplo. Não transitou em julgado ainda esse acórdão, porque houve recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou rapidamente falar do dano existencial para comentar a posição do Supremo Tribunal Federal. O dano existencial, como o Dr. Guilherme colocou muito bem aqui, ele frustra o projeto de vida do trabalhador ou da trabalhadora. E não tem exemplo melhor para mostrar como o dano existencial ele foi tratado na Constituição, quando reduziu a jornada de trabalho dos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento. Essa é uma escala de trabalho mais cruel que pode existir para um trabalhador, porque numa semana ele dorme com o barulho da rua, com a luz do dia, na outra semana ele dorme no escuro, com silêncio, ele não pode programar um curso, ele não pode ter um horário com a família. Então, assim, o trabalhador consome, o trabalhador é consumido pelo empregador em toda a sua vida, tá? E aí, essa questão foi para o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Não, a discussão é de horas extras, a matéria é infraconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal optou por desconstitucionalizar uma prática importante para o trabalhador, que é a observância da jornada de 6 horas em turnos ininterruptos de revezamento. E agora o Supremo Tribunal Federal decide por constitucionalizar outras discussões que estão tramitando no Judiciário Trabalhista, como, por exemplo, a questão da negociação coletiva, ou então terceirização. E a gente percebe que o Supremo dividiu a Constituição. A Constituição Social do Trabalho, ela está desaparecendo, ela está deixando o patamar hierarquicamente superior da Constituição, e o Supremo tem desconstitucionalizado, embora o texto expressamente coloque esses direitos numa posição de destaque no texto constitucional. E o Supremo agora resgata uma Constituição da livre iniciativa, para fazer o quê? Para consagrar a disponibilidade dos direitos. Exatamente isso. É o negociado prevalecendo em relação ao legislado. E quando a gente coloca na Constituição, como já foi mencionado aqui pelo Dr. Guilherme, que aqueles direitos previstos no ordenamento jurídico, na Constituição, e em outras normas infraconstitucionais, visam a melhoria da condição do trabalhador. Como é que você vai alcançar a melhoria da condição do trabalhador sem normas indisponíveis, sem normas cogentes? Tudo vai ser transacionado, tudo passou a ser disponibilizado. E aí vem o receio de que o Supremo Tribunal Federal admita acordos coletivos tratando sobre o trabalho em amianto, como tem ocorrido. Eu mesmo estou acompanhando uma ação aqui da 15ª região que anula um acordo coletivo prevendo a possibilidade de trabalho com o amianto. Isso provavelmente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, Apesar de estar tratando aí da constitucionalidade dessas leis estaduais e da lei federal, pode ser que pela via transversa ele, não aqui, o negociado, como já foi decidido em repercussão geral, deve prevalecer. Então, nós passamos por um momento
de risco, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não está considerando as discussões travadas na Justiça do Trabalho. Ele faz questão de adotar posicionamentos, né, a partir de uma leitura própria da Constituição, sem levar em conta o que os tribunais examinaram, o que os juízes do trabalho examinaram, e principalmente, né, o que os trabalhadores esperam do Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação de uma Constituição que não foi sequer concretizada. Quantos direitos não foram regulamentados? Eu até brinco, quando se fala em reforma da legislação trabalhista, por que a gente não aprova uma lei estabelecendo a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa? Por que não regulamenta o adicional em serviço penoso? Tudo isso aguarda uma providência do legislador. Não, o que vem? Liberação da terceirização para desconstruir todo o direito do trabalho. Então, a gente tem que estar muito atento para essa realidade. E não há estratégia melhor do que unir forças para resistir a esse momento. Eu sou muito otimista. O direito do trabalho já passou por várias crises e sobreviveu. Saiu, inclusive, fortalecido de algumas delas. Então, eu tenho certeza de que, se houver essa união de esforços, será possível um momento melhor, apesar de toda a situação econômica e política do país, um momento melhor para os nossos trabalhadores. Eu gostaria de finalizar aqui lembrando uma passagem de Edgar Morin, que ele fala que as pessoas buscam por autonomia, mas quando adquirem essa autonomia, elas necessitam da chamada, que ele chama de religação, que é justamente retornar ao contato com o próximo, para ter as suas referências de volta. É claro que queremos autonomia, mas não ao ponto de